Boa tarde, esse dia lindo. Eu fiquei ansiosa para fazer essa live sobre religião e espiritualidade e vou convidar então a terapeuta Denise, nossa convidada de hoje. Deixa eu chamar aqui a Denise, que ela já está aguardando. Eu gosto muito do tema que a gente escolheu hoje, porque eu mesma tenho uma relação muito forte, né, com as religiões e com a espiritualidade. Já convidei a Denise aqui, vamos aguardar então ela entrar. E eu acho que em determinados momentos da vida a gente se encontra em situações onde a gente precisa, né, e usa a religião, tanto a religião quanto a espiritualidade, como alicerce, como força para passar por momentos desafiadores, por situações, adversidades. E seja bem-vinda, Denise. Ih, peraí, a câmera tá ao contrário. Boa tarde, gente. Agora foi. Boa Olá, tarde, Stephanie. Denise, seja bem-vinda. É uma honra, um prazer te ter aqui conosco. Você Imagina, está me o ouvindo prazer é bem? meu. Tudo ótimo. Então, aqui meu material para a gente falar. Tá me ouvindo Então, bem? sim, estamos te ouvindo bem. Hoje a nossa live será como tema religião e espiritualidade. Eu sou Stephanie, eu sou terapeuta. Vou me apresentar então para a audiência da Denise, que ainda não me conhece. Depois tu te apresenta, Denise, pode ser? Claro. Eu sou Stephanie, eu sou terapeuta holística, trabalho com terapia vibracional, sou educadora sistêmica. Hoje eu faço atendimentos de terapia e desenvolvo um trabalho de mentoria. Então, fico muito grata, né, pela oportunidade de estar espalhando o conhecimento e muito mais feliz pela presença da Denise aqui conosco, uma terapeuta super experiente, maravilhosa. Então, fala para nós, Denise, um pouquinho do teu trabalho. Imagina, Stephanie, uma honra também estar aqui com o seu público, né? E esse tema é muito interessante, né? Que eu conversei um pouco com a Stephanie antes de apresentar, que é muito comentado entre meus alunos. Enfim, eu estou aqui para partilhar um pouco do meu conhecimento. Sou terapeuta holística, trabalho com várias ferramentas de expansão da consciência. Desde 2015 eu facilito cursos de Barra de Access e Access Consciousness. E ao longo da minha trajetória eu venho estudando muito sobre como expandir a sua consciência. Como você pode mudar a sua realidade, criando pontos de vista diferentes. Facilito cursos de barras, enfim, faço atendimentos. E o objetivo desse tema diferença de espiritualidade e religião foi porque as pessoas confundem muito. E aí eu sugeri a Stephanie esse tema para que a gente possa abordar de uma maneira simples e, ao mesmo tempo, bem diferente, porque as pessoas confundem isso e é muito importante. E espiritualidade é diferente de religião, né, Stephanie? É verdade. A gente separou alguns tópicos, então, para falar para vocês. Vocês podem se sentir à vontade para fazer comentários, mandar perguntas. Eu tenho certeza que esse momento vai ser muito enriquecedor para todos nós. Então, sim. Eu também, aproveitando, eu queria agradecer a Stephanie, né, por estar aqui partilhando com os seguidores dela, porque eu, até aproveitando, gosto muito do trabalho dela, a gente tem feito alguns trabalhos energéticos, e ela é uma pessoa muito estudiosa, gente. Sigam ela, porque é muito interessante.
Ai, E lembrando, esse início aqui, olha, no próximo sábado, 19 de agosto, eu vou dar para os Barjatos em Juiz de Fora. Depois a gente vai falar mais um pouquinho. era isso que eu ia falar. Eu vi aqui no comentário. Então, a formação, né? A Denise, ela é especialista, ela é treinadora em barras de axis e vai estar em Juiz de Fora dia 19 de agosto. Tenho certeza, assim, que quem tiver a oportunidade de participar e de fazer a formação com ela vai ser maravilhoso, assim. Todo mundo que faz o curso consegue fazer uma conexão maravilhosa e volta para fazer outras formações. Então, quem tiver a oportunidade, pessoal lá de Juiz de Fora, hein, não dá para perder essa chance. É isso aí. Vamos lá no nosso roteirinho, né, Stephanie? Isso. A gente poderia falar um pouco sobre o que é a religião e a espiritualidade, né? Se tu quiser falar como tu interpreta isso, porque tem diversas definições, né? Isso é particular. Verdade. Assim. Então, assim, do meu ponto de vista, né, as pessoas às vezes se confundem e a religião, ela não tem a ver com espiritualidade. A religião você pode ter religião católica, né, espírita, a religião umbandista, e isso não interfere na sua espiritualidade. E o trabalho da espiritualidade é muito mais amplo. Muitas pessoas vêm conversar comigo e falam, eu queria fazer o curso, mas tem a ver com religião? Não, não tem a ver com religião. Porque a religião é algo que tem os dogmas que você pode e deve, né? Não devemos criar nenhum ponto de vista, sim respeitar cada religião. Já a espiritualidade é aquilo que busca o seu autoconhecimento, é aquilo que busca a sua expansão da consciência. É muito mais do que isso. A pessoa precisa ou não precisa, nem precisa ter uma religião. Né? Não é que seja algo exigente, pelo contrário, as pessoas podem ser flexíveis e ter a sua religião, sim. Mas você ter o seu caminho espiritualizado é muito importante. Eu, todos os dias, independente da minha religião, eu faço a minha oração, eu me conecto com os mantras, enfim. Isso me ajuda a estar no meu eixo, a estar conectada comigo mesma. Enfim, é um resumindo que eu falo para vocês sobre a espiritualidade. É um caminho do autoconhecimento. Aí queria que a Stephanie falasse um pouquinho, né? Não sei qual a sua visão também. Não, eu concordo muito, assim, com a tua visão, né? E as pessoas que fazem os atendimentos, normalmente essa é uma dúvida muito recorrente, né? Se é um trabalho religioso. E, na verdade, não. Né? O nosso trabalho energético, ele não tem um fundamento religioso. A pessoa, ela, mesmo sendo de diferentes crenças, ela consegue trazer, né, esse trabalho vibracional, agregar isso dentro da sua crença religiosa e favorecer, né, o processo de mudança, o processo de transformação e de expansão da consciência. Eu tenho uma vivência, assim, com essa diferença, né, da religiosidade e da espiritualidade, porque por mais de 10 anos eu busquei em religiões, né, a cura, a transformação. Então eu busquei que a religião completasse um vazio que eu tinha dentro de mim, né? E talvez por imaturidade, por digamos uma ignorância, né? Mas uma ignorância de não ter conhecimento, eu buscava na religião algo que eu só fui encontrar quando eu me conectei com a espiritualidade. Né? Porque a religião, muitas vezes, ela nos limita. E isso é muito particular da pessoa, da crença dela. A gente vê hoje religiões que acabam tendo, de certa forma, um preconceito, né? E não respeitando, muitas vezes, outras religiões. E isso, do meu ponto de vista, né, acaba sendo triste, porque a religião, ela está na nossa vida para somar, para agregar, para nos aproximar da caridade, da amorosidade, da empatia, né? E a espiritualidade traz isso, né? A espiritualidade traz essa ampliação da nossa mente, onde a gente passa a ser mais tolerante,
né? Ser mais empático com o outro, ser mais respeitoso e entender as diferenças. Então, eu acredito assim que muitas vezes não ter esse conhecimento dessa diferença, a gente acaba confundindo muito um com o outro. Aí o José colocou ali energias e seu dom de poder transmitir aos outros. Né? Então, assim, a espiritualidade é isso dessa transmissão, né? Dessa energia. E acaba não tendo muito a ver, assim, com essa limitação, muitas vezes, das crenças. Mas todas as religiões, eu acho que elas são importantes, né? A gente deve muito respeito, porque devemos tratar a religião com muita seriedade, porque cada pessoa ela busca dentro da religião algo único para ela e isso faz parte do aprendizado de cada um. Não sei se quer complementar mais alguma coisa, Denise. Interessante o que você está falando, por exemplo, o José a gente estava falando que a espiritualidade não tem a ver com religião, né? Como a gente já comentou no nosso ponto de vista. Mas uma coisa importante também, que você mencionou, e eu também já frequentei muitas religiões, é que muitas vezes, isso aqui não é um fator decisivo, né? As pessoas buscam na religião a resolução de todos os seus problemas. Né? Busca como, não, eu vou à religião e vou resolver tudo, eu vou ali, eu vou pedir isso e vai acabar. Então, isso é importante a gente reforçar, e aí é bem, né, a nossa opinião aqui, que a religião, ela é apenas um caminho. Se você for para, e aí, né, minha opinião muito pessoal, se você for para uma igreja, seja qual for a denominação, quem estão ali são os homens. Então, eles têm a sua opinião. Eles têm a sua interferência. E às vezes a gente coloca tanto poder naquilo e se frustra. Eu já vi muitas pessoas que frequentam uma religião e saem arrasadas porque aquilo que elas queriam, elas não conseguiram. E na verdade, a fé está dentro de nós. A gente não precisa buscar em qualquer denominação, qualquer igreja, tudo isso. E se a fé está dentro de nós, e aí eu não vou questionar nenhum tipo de religião aqui, que esse não é o objetivo, não importa a igreja, o que você frequenta, porque daí é um dogma, uma igreja, uma religião, porque se tudo está dentro de você, é importante também a gente tomar cuidado, e aí, né, muito pessoal essa opinião, gente, de você não colocar toda a sua força, tudo o que você quer naquela religião. Como se a religião fosse capaz de resolver tudo. Tipo assim, eu vou fazer aquilo ali e vai dar solução para todos os meus problemas. Eu frequento A, B, C, D, qualquer que seja. A religião tem dogma, tem tudo isso. Então, eu só queria reforçar isso para que a gente tenha muito cuidado com as religiões de uma forma geral. Porque quem está ali são os homens, são as pessoas que não somos perfeitos. Né? Por exemplo, se eu tivesse o poder, uma fraternidade, o que seja, é a minha opinião. Como é que outras pessoas, numa fraternidade, numa igreja, enfim. Então, isso é muito importante a gente repensar que poder que você dá àquela religião de ser capaz de resolver essas coisas. Né? Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso. E aí, até dando um paralelo ao terapeuta também. Porque às vezes a gente vem, eu falo isso para os meus clientes, e acho que a Stephanie também, que o terapeuta vai resolver os seus problemas. Não, você vai fazer isso. Nossa, não, olha só, eu preciso conseguir isso. Você me ajuda, por favor. A gente não é capaz de resolver os problemas do outro. A gente está aqui nesse plano evolutivo para resolver até os nossos, ainda numa caminhada. Então, não dê o seu poder ao outro. Né? A gente, como terapeuta, a gente faz 50% nos nossos atendimentos. Os outros 50%, por assim dizer, pode ser até menor, né? Cabe a pessoa. Eu, por exemplo, faço terapia também. Então, assim, eu tomo floral, eu fisioquântico, eu tomo, enfim, faço as minhas técnicas. Mas o que vai mudar é a minha maneira de pensar, os pensamentos, sentimentos, emoções. Pode tomar 1000 florais, pode fazer atendimentos caros. Mas são as nossas atitudes e crenças. Então, a gente nem combinou muito isso porque a gente foi, né, a Stephanie disse no roteiro, mas eu acho que é uma coisa interessante a gente começar a perceber
de você não dar o seu poder a outro, seja o terapeuta, seja o seu marido, seja a igreja. A gente tem esse poder. Então, tomar muito cuidado com aquela religião que você pode estar indo e que você acha que ela vai resolver todos os seus problemas. É apenas um caminho, né? Não sei se você concorda com isso. Sim, sim. Às vezes a gente acaba projetando a responsabilidade, né, e transferindo o poder de decisão para outra pessoa. E isso é muito perigoso. Mas eu queria falar uma coisa, Denise. O tempo inteiro que tu estava falando, eu fiquei lembrando de uma passagem bíblica. Ela diz assim, ó, que a fé sem ação, ela é morta, né? Então, assim, a gente não basta só ter fé, né? Independente da religião, né? A gente não pode apenas ter fé e ficar esperando que as coisas aconteçam, né? A gente precisa agir, a gente precisa aprender a ter o entendimento do que precisa ser feito, aprender a olhar as nossas situações, e isso não tem a ver com a religião. Né? Isso tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa conexão com Deus, com o universo, porque tem muito mais a ver, né, com essa fé e essa confiança. E entro daí no nosso próximo tópico, né, que é como impacta na vida diária a espiritualidade e a religião. Porque, na verdade, a religião e a espiritualidade, o ponto de união delas é exatamente nessa fé e nessa confiança. E muitas vezes a fé e a confiança na nossa vida, ela acaba sendo abalada, né? E aí isso é tão profundo que a nossa crença, a nossa dúvida, a nossa insegurança e a nossa incerteza acabam atraindo mais dúvida, mais incerteza, mais insegurança. Então, esse ponto onde a gente utiliza tanto a espiritualidade como a religião para ter essa confiança e crer que as coisas vão se resolver da melhor forma possível, que a gente vai encontrar uma solução, né? Este ponto, este impacto na nossa vida, ele é muito positivo. O José está dizendo ali, a religião e a crença. Religião, crença na religião, o poder de crença e sentirmos bem num ambiente. Sim, né? A gente estar bem, a gente estar conectado, isso traz o sentido, isso, e tem que se fazer bem, né? E eu vejo assim, muitas vezes as pessoas acabam frequentando uma religião e não se sentindo bem, não se sentindo conectado com aquilo, né? E na verdade, assim, a religião, ela não pode limitar a nossa vida. Tem que ser algo para nos trazer conforto, para nos trazer conhecimento, para aumentar e reforçar as nossas crenças de uma forma positiva, né? Não sei, Denise, qual que é a tua opinião, então, sobre esse impacto ou as tuas experiências, mas eu acho que isso, assim, a gente sempre tem que olhar e ver onde isso está sendo positivo, porque onde a religião, a espiritualidade, ela está tendo um peso, está trazendo um peso, ou está sendo negativo na nossa vida, talvez seja o momento da gente rever isso, né? Verdade. Eu acho isso muito interessante e importante, Stephanie, porque muitas vezes a pessoa vai para uma religião pela família, né? Porque a família frequenta aquela, enfim, o marido, e aí você vai. E muitas vezes você nem se sente bem com a religião, você vai por uma questão imposta. Então, eu acho importante a gente também rever, e até uma ferramenta para se dizer que a gente pode fazer tudo, é leve ou pesado eu manter naquela religião. Então, comece sempre a questionar você mesmo, a perguntar aos seus objetivos, se está leve você manter naquela religião. Aqui o objetivo não é questionar que você deve ou não ter uma religião, mas sim que você deve repensar a sua escolha da religião que você está, para que aquilo não fique muito pesado, né? Porque muitas vezes você busca exatamente na religião e coloca toda a sua angústia ou sua dúvida. E é importante a gente começar a perceber que você quer uma religião também para mim, eu posso seguir outra. E muitas vezes você nem precisa de uma religião. A espiritualidade é muito mais ampla. Você começa a perceber que você pode também estar bem, né? Não se cobrar tanto porque eu tenho que ter uma religião. Stephanie,
Para mim, eu não sei se para você tá com eco, você tá com dois celulares. Não, para mim não tá com eco. Para mais alguém tá com eco? Podia responder aí, gente, se vocês estão ouvindo bem. Porque às vezes quando eu falo, eu ouço a minha voz em eco. Não sei se é aqui. Mas então pode ser impressão. Normal. Para mim tá vindo normal o som. Então tá bem. Ali alguém comentar para nós se tá dando. E se alguém tiver alguma pergunta, participa aqui com a gente, né? A gente já leu aqui as perguntas do José. Denise, pensando assim sobre isso que tu colocou, né? Eu vejo que nesse processo que eu... tá com eco. Viu? O José tá falando. Eu te falei, você só tá com o celular? Vamos ver aqui. Melhora. Bom, faz parte, né, dos problemas tecnológicos. Mas... Obrigada, José. Muito obrigada por dar esse retorno. Deixa eu ver aqui, vou mexer no fone, então. De repente pode ser alguma interferência. Mas, falando então, Denise, e eu gostaria, assim, que se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, a gente está aberta, assim, para participar com o nosso público, né? Eu fico muito feliz, assim, com a participação. Eu vejo que nas minhas experiências, tanto no particular como nos atendimentos, né? A gente vê hoje um certo preconceito, assim, entre as religiões, né? Então, muito julgamento, e não só nas religiões, como acho que isso é uma característica muito forte, assim, nas pessoas, algo que todo mundo precisa trabalhar, nós mesmas como terapeutas. Precisamos sempre estar atentas e trabalhar o julgamento. Acho que esse é um dos maiores desafios da humanidade, assim, a gente aprender a não julgar, né? A se colocar no lugar da outra pessoa. Mas dentro das religiões e da espiritualidade, assim, a gente vê muito esse julgamento, né? Essa crítica. E até mesmo dentro de uma mesma religião, assim, a gente consegue ver que existe um preconceito entre as religiões, mas dentro da mesma religiões se subdividem em linhas religiosas, onde uma mesma linha não aceita, né, os ensinamentos ali, os princípios de uma outra linhagem dentro desse mesmo perfil religioso, e isso acaba sendo muito prejudicial, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar de uma forma mais ampla, e aí entra a espiritualidade, as religiões, em grande maioria, elas levam a Deus, né? Elas levam a uma energia maior, né? E até mesmo, esses dias eu estava assistindo um conteúdo e eu nunca tinha pensado nisso, que dizia assim, ó, até mesmo um ateu que não acredita em nada, ele acaba acreditando, né? Porque daí a pessoa questionou assim, o ateu, ele acha certo ou não trair? Ele levantou várias questões, assim, onde as pessoas acabam tendo divergência, e aí ele disse, tá, mas de onde tu tirou isso? Não existe nenhuma lei que defina isso. E isso parte muito dessa religião e da espiritualidade, desses princípios éticos, né, que se criam. Então, até mesmo quem não acredita em nada, acaba acreditando, né? Tem um direcionamento. E, na verdade, as pessoas que criaram, que determinaram muitas coisas, as pessoas que colocaram imposições, as pessoas que determinaram limites, e isso acaba separando os grupos, né?
separando grupos religiosos. E quando a gente começa a trabalhar mais a espiritualidade, e comigo isso foi muito marcante no meu processo, porque eu frequentei várias religiões em busca de algo, e só quando eu me conectei comigo, com a minha espiritualidade, foi que eu encontrei o que eu buscava, mas essa experiência das religiões enriqueceu tanto a minha vida, porque hoje eu consigo conversar com pessoas de diferentes religiões e olhar diferentes pontos de vista. Eu consigo trazer até mesmo para o meu trabalho, atender pessoas de diferentes religiões, de religiões extremamente opostas, com crenças extremamente opostas, e eu consigo falar uma linguagem onde eu me conecto com as duas, né? Então, eu acho que essa pluralidade, esse enriquecimento, ele traz uma aproximação. E isso vem muito da espiritualidade, né? Isso é a nossa espiritualidade, a gente respeitar as diferenças das pessoas, a gente aprender a entender o ponto de vista, as dificuldades, se colocar no lugar do outro e se aproximar, trazer o respeito, porque eu não preciso, porque, por exemplo, a minha vizinha, ela não tem as mesmas crenças que eu não acredito no que ela acredita, eu não preciso não conviver mais com ela, achar que ela vai ser tóxica ou que ela vai prejudicar a minha vibração. A partir do momento que eu faço essa separação, eu estou excluindo. E quando eu excluo, eu entro num desequilíbrio. O grande desafio e o desafio verdadeiro é aprender a conviver com as pessoas, respeitando as diferenças e fazendo com que isso não tenha mais interferência na nossa vida. Porque a gente pode sim conviver com pessoas diferentes, não deixar que isso nos afete de uma forma negativa, mas aprender a respeitar o outro, né? E isso é o mais desafiador. Eu vejo que no meu trabalho, com os clientes, isso é o maior desafio. E quando a gente consegue entender que, sim, eu posso conviver com pessoas diferentes e eu preciso, esse é o meu desafio, de aprender a conviver com as pessoas, de aprender a respeitar as diferenças, parece que vira uma chave. Eu não sei se tu tem essa visão, Denise. É muito interessante o que você falou, principalmente, que eu acho que é um desafio até para nós, né, como terapeutas, trabalharmos o julgamento e o auto-julgamento. Porque quando você começa a atender clientes, você não só vê os julgamentos dele, como você também recebe. E isso a gente pode trabalhar em tudo, para qualquer situação da vida. E isso fica muito latente para a religião. Porque se a pessoa tem uma religião X, nossa, você tem aquela religião, nossa, não, é que ela faz isso, é que ela faz aquilo. A pessoa começa a criar pontos de vista. E é interessante essa sua visão, a partir do momento que você frequentou algumas, você acaba tendo uma visão, né, um pouco mais ampla daquilo que segue, cada uma, né, seja umbanda, candomblé, espírita, não importa. E aí, com essa visão, você pode até atender o seu cliente melhor, porque você vivenciou aquilo. Eu também já vivenciei algumas, citei assim, uma forma bem rápida, mas aqui o objetivo não é nem falar de X ou Y, é que cada uma tem a sua crença, cada uma tem a sua ideologia, né? E respeitar a religião do outro é também um respeito a si mesmo. E quando a gente começa a trabalhar isso, também é um exercício para nós. E uma das coisas que você falou sobre o julgamento, uma das coisas que eu falo muito também nas minhas aulas com os clientes, é como seria, a partir de hoje, você se livrar do julgamento. Porque a gente julga o outro, a gente julga a nós mesmos, a gente julga a religião. E o trabalho principal, que eu falo para o cliente, eu como terapeuta, é você estar aberta no julgamento. Porque quando você está aberta no julgamento, as coisas fluem muito mais. E o julgamento é algo que mesmo assim a gente faz. Às vezes a gente faz do nosso cabelo, dos nossos filhos. E a gente está aqui, como seria você se libertar do julgamento da religião da pessoa, do seu vizinho, do seu amigo? Está tudo bem.
Então, é um exercício também que eu queria passar para vocês, só por hoje não se julgue. Não julgue o outro e não julgue a religião. Porque quando a gente julga, a gente acaba absorvendo tanta coisa que não é bom. Então, trabalhe o seu não julgamento da religião, não julgamento do outro. Mas a religião, como é o nosso tema aqui da nossa live, é muito importante a gente trabalhar no julgamento da religião. Porque você vai aprender mais a expandir quando você não julga. Stephanie, aproveitando aqui, ainda tá com eco para mim. Tipo assim, quando eu tô falando, fico ouvindo um barulho que parece que é daí. Será que é alguma coisa no seu celular? Aí o José... Peraí, eu vou deixar no mudo, eu vou colocar o meu telefone no mudo e aí tu faz o teste, tá? Aí vê se continua para ti. Porque aqui para mim não... O José tá falando aqui que religião, se lermos todas essas regras, tudo vai ter ao mesmo tempo, mas cada um utilizando parte verbal, diferente para cada um entender a sua maneira, mas o que importa é a crença. Legal, José. Participando, ele é lá de Portugal, viu, Stephanie? Nossa live está expandindo aí. Obrigada, José. Então é isso, acho que a gente pode para outra pergunta, né, Stephanie? Sim, eu acho que eu queria que tu falasse agora, Denise, um pouquinho sobre significado e propósito, assim. Que isso nos conecta, né, com a religião e com a espiritualidade. Qual que é a tua visão, então, sobre o propósito? Então, eu acredito muito que todos nós temos um propósito aqui, né? Um planeta, na humanidade. E o nosso propósito, quando a gente começa a identificar isso, a gente muda a nossa realidade. Eu venho buscando o meu, embora eu veja que o meu seja ajudar as pessoas, ser terapeuta, expandir a consciência e aí cada vez mais me tornar uma pessoa mais espiritualizada. Eu busco isso. E quando a gente busca o nosso propósito, as coisas fluem. E é claro que é um exercício diário, né? A gente trabalhar a nossa clareza, a gente trabalhar o que exatamente você veio. Qual é o seu propósito? Então, é até um convite para vocês. Não significa, nossa, não sei o meu propósito. Todos nós temos um propósito. Pode ser que o propósito hoje seja ser terapeuta e daqui a um ano seja ser agrônoma, sei lá, um exemplo, né? Mas é sempre expandir a consciência. Eu acredito que todos os propósitos que a gente tem na vida vai nos ajudar a expandir a nossa consciência e ajudar a nossa vida. Porque a possibilidade de expandir a consciência é tão ampla, né? Você ajuda o outro com palavras, você ajuda o outro com terapias e ajuda a si mesmo. Então, para mim, o propósito de vida é você se tornar uma pessoa melhor. É você se tornar uma pessoa mais espiritualizada. Embora seja algo muito amplo assim, mas eu acredito muito que o propósito de vida, a gente ajuda a pessoa e se ajuda. E você, Stephanie? Bom, eu acredito também, né, que o propósito ele está em constante transformação, né? Ele não é um ponto fixo na nossa vida. Então, assim, sempre que a gente encontra o nosso propósito, que a gente se alinha com ele hoje, ele pode fazer parte de um projeto e aí, com o tempo, ele se transformar. E eu também acredito muito, quando a gente fala de propósito, que muitas vezes a gente acaba fazendo escolhas na nossa vida que nos afastam do propósito. E esse é um dos principais motivos aí que as coisas acabam não dando certo, que a gente acaba tendo mais obstáculos, passando por momentos mais desafiadores. E isso é como se fosse um sinal de alerta que a gente está se afastando do nosso propósito, né? Indo numa direção oposta, porque nós estamos aqui para encontrar o propósito, nós estamos por um motivo, e isso tem a ver com o nosso aprendizado. Então, quando a gente se afasta do propósito, a vida acaba criando um caminho alternativo, né? Para nos levar de volta, fazer nos reconectar com ele. E também eu acho muito incrível, assim,
E observar e ver que quando a pessoa se encontra com o propósito, quando ela se aproxima do propósito dela, é como se ocorresse uma transformação na vida, né? Não que não vá mais ter obstáculos, não que a pessoa não vá passar por momentos desafiadores, mas quando a gente está alinhado com o nosso propósito, quando a gente consegue fazer essa conexão, né? Então, ter essa expansão da consciência e realmente ir na direção que a gente precisa, a nossa vida se transforma e a gente consegue olhar os obstáculos, olhar os desafios de uma forma diferente. A gente consegue ver um sentido naquilo que acontece na nossa vida. E as pessoas buscam e às vezes não se conseguem entender qual é o propósito, não conseguem ver isso com clareza, né? Porque acham que o propósito é algo muito mágico, muito maravilhoso, e na verdade não, né? O propósito ele tem muito mais a ver com a intenção daquilo que a gente está fazendo. Porque, deixa eu pegar um exemplo bem simples, e eu dou esse exemplo nos meus atendimentos, né? Uma pessoa, um médico, que ele trabalha com amor, ele está cumprindo o propósito dele. Né? Um motorista, um cobrador de ônibus, que ele trata as pessoas com amorosidade, com gentileza, ele está trabalhando no propósito. Uma diarista que ela entra na casa das pessoas para fazer o trabalho dela com amor, para transformar aquele ambiente num ambiente melhor. Ela está trabalhando no propósito. Então, o propósito ele tem mais a ver com essa conexão que a gente faz com aquilo que está sendo feito do que com algo, né? Com determinar algo, que algo tenha que ser feito. Trazer esse sentimento e essa conexão, esse amor, essa doação, fazer algo onde a gente consegue se doar para as pessoas, isso é estar alinhado com o nosso propósito. Então, muitas vezes a pessoa acaba focando na busca pelo propósito, mas está faltando somente essa conexão. E fazer o que ela já faz de uma forma mais amorosa, de uma forma mais comprometida, se doar naquela atividade, isso vai fazer com que o propósito se manifeste. Né? Então, eu acho Verdade. que tem a ver com esse entendimento, né? Pode falar, Denise, acabei de dar um exemplo. Você falou, porque muitas vezes a pessoa fala, vou fazer um curso, vou viajar para identificar o meu propósito. E o propósito está pertinho de você, né? Como você falou, um trocador, ele tem aquele propósito. Não importa muito a profissão específica. Para você encontrar seu propósito de vida, você não precisa viajar o mundo inteiro, como se aquilo fosse uma coisa muito difícil. Né? O seu propósito de vida é algo muito simples e pode mudar. Por que não? Né? O seu propósito de vida pode ser um agora e daqui a algum tempo ser um outro. Né? Um motorista, um trocador, um médico. Aquela profissão que ele está no momento, como ele está, é o seu propósito de vida, ajudar as pessoas. Né? Eu até costumo dizer assim, o nosso propósito na vida é ajudar o outro, né? É compartilhar, ser essa pessoa de oportunidade. Se assim a gente não pudesse contribuir com a vida do outro, qual seria o nosso objetivo aqui no planeta Terra? Então a gente sempre tem, e eu busco muito essa empatia com a pessoa. E é importante a gente começar a perceber que o seu propósito não é nenhum bicho de sete cabeças e nem desenhar e buscar tantas coisas. Você pode estar numa profissão, seja ela qual for, e ter o seu propósito de vida. O propósito não é algo que você precisa estudar muito, ler tantos livros. Seu propósito é aquele que você está no momento. Então, não busque tão fora do que você está dentro aqui. Verdade. E falando em buscar dentro, né? Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho também das práticas espirituais, né? E como isso nos conecta, então, dentro das religiões com a espiritualidade. Na verdade, assim, eu vejo muito, né, que independente da crença da pessoa, esse momento e essa conexão, essa prática espiritual, seja através de uma oração, né,
seja através da comunicação ali, da conexão com seus guias, seja através da meditação, através de yoga. Então, independente da prática e da crença da pessoa, ter este momento, né, de conexão, ter esse momento de prática espiritual, isso faz com que a gente consiga se conectar com nós mesmos, né? Então, se conectar com a nossa centelha divina, se conectar com o nosso eu superior, com o nosso eu sou, porque tem muito mais a ver com a conexão, né, do que com a crença, do que com o que a pessoa acredita, porque a gente respeita todas as crenças, a gente respeita todas as religiões das pessoas, e eu acho que isso é importante. E se a gente for analisar, essa conexão é o que faz fortalecer essa confiança, né? O que faz acalmar o nosso interior, traz com que a gente consiga reordenar os nossos pensamentos, faz com que a gente consiga olhar a nossa vida com mais clareza. Então, eu uso muito isso na minha vida pessoal, no meu trabalho como terapeuta, né? Porque eu realmente consigo ver a importância desse momento, dessa conexão. E eu tenho certeza, assim, que isso, separar, nem que seja assim, ó, 5 minutinhos, 2 minutos quando eu acordo, quando eu vou dormir, porque hoje em dia, muitas vezes, as pessoas nas atribulações ali das tarefas diárias, né, acabam não conseguindo definir um tempo, mas trazer este tempo para cuidar de si, para cuidar do seu interior e se reorganizar, se ordenar, se conectar, né, fazer essa conexão espiritual, isso é muito importante. Porque dentro das religiões a gente consegue isso através da oração, através da meditação. Então, assim, ó, use dentro da sua crença o que você acredita, mas separe, né? Dê uma importância para isso. Coloque mais comprometimento com você mesmo. Separe, nem que seja 1 minutinho, assim, para você se ouvir, né? E para sentir, para entender, perceber o que precisa ser feito, trazer um entendimento do que precisa ser transformado. Então, eu acho que essa prática, ela precisa, sim, ser diária e que isso é um processo, né? Muitas vezes eu não vou conseguir num dia, eu vou conseguir no outro e tá tudo bem. Voltando, né, ao julgamento, a gente não pode julgar as outras pessoas, mas também não pode se julgar. Né? Então, nem sempre eu vou conseguir cumprir tudo com excelência. Talvez eu não vou conseguir fazer essa prática todos os dias, mas dar uma importância e trazer essa constância faz parte do processo, está nos levando, né? A gente está conseguindo todos os dias um pouco mais e nos aproximando, então, dessa conexão. E para ti, Denise, como que tu vê essa prática? Então, Stephanie, isso que você falou é muito interessante, porque eu acredito muito que a gente precisa ter comprometimento, né? Que é o que a gente falou um pouco no início, que a pessoa colocar tudo nas mãos do terapeuta, do líder religioso, e a gente, às vezes, não tem comprometimento. Muitas vezes, é meio escuro aqui, né? Bom, muitas vezes a gente coloca tudo nas mãos da pessoa. E o nosso comprometimento, onde está? E isso aí é tudo nosso trabalho energético, né? Então eu vejo que o comprometimento é muito importante para a gente. O comprometimento que a gente precisa estar com a gente mesmo. E esse comprometimento é com a gente, com a espiritualidade, tudo isso. Tudo isso faz muita diferença, né? O quanto você, que está nos assistindo agora e vai assistir no futuro, está comprometida com as suas ações. Está comprometida com a sua realidade de mudar, né? A espiritualidade, que não tem a ver com religião, precisa estar dentro de você, daquilo que você busca. Para mim está um pouco escuro. Está escuro aí para minha imagem, para você, Stephanie? Não sei, vamos melhorar aqui a iluminação. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? De repente, acho que eu vou ficar um pouquinho em pé. Acho que melhorou. Então, o que eu acredito muito é que a gente precisa perceber
que você é responsável pelos seus atos, suas atitudes. E o comprometimento precisa vir de você. Sabe? O comprometimento de você fazer, de você ter as ações e cuidar da sua espiritualidade. Cuidar da sua espiritualidade não significa ir ou não na igreja, mas você pode fazer as duas coisas. Ter a sua igreja e também, né, seja qual for a religião, mas cuidar da sua espiritualidade. Cuidar da sua espiritualidade é muito amplo, gente. É todos os dias trabalhar a mente, é todos os dias você se conectar com você mesmo, é fazer um mantra, sabe? A sua espiritualidade é aquilo que está dentro de você e não tem a ver, como a gente já falou, com religião. Então, os cursos que eu faço não tem a ver com religião, tem a ver com a espiritualidade, de você buscar dentro de você, da sua centelha divina, tudo isso. Então, a dica de hoje que a gente está dando aqui é para você repensar toda a sua vida com outro olhar, de não julgamento, de se comprometer com o que realmente você quer. Porque muitas vezes o cliente, o aluno, ele não se compromete. Vou até colocar uma coisa assim, uma observação, né? Eu já dei cursos para muitas pessoas, né? Na verdade, para mais de 800 alunos. E tem alguns grupos, e às vezes passa e pergunta assim, como é que anda a prática, né? Porque o meu curso, por exemplo, de barras é o dia inteiro. Então tem a prática de barras, tem explicando a fazer perguntas, enfim. É um conteúdo bem bacana. Aí passa um tempo, e você tem praticado? Aí eu não tenho tempo. Então esse aluno ficou o dia inteiro, 8 horas de curso 9, mas aí passou um tempo, um mês, não teve tempo. Essa pessoa não se comprometeu com a sua evolução espiritual. Porque quando você faz um curso da área holística, né, que é um curso do Axis ou outros, ou até um atendimento, você está buscando ali a expansão do seu conhecimento para que você possa estar aprendendo novas ferramentas. Mas quando você estudou o dia inteiro, mas depois, eu não tive tempo nem de olhar a apostila, então é também um desserviço a você, ao seu tempo. E aí tem a ver também com a espiritualidade, porque se o curso é para uma expansão de consciência, mas você nem teve tempo, né? Então, acredito que também, nesses casos, você precisa repensar sobre o comprometimento com você mesmo. A gente precisa se comprometer com a gente, né? Eu e Stephanie, que marcamos 15 horas, a gente está aqui, né? Então, assim, se as pessoas não assistiram, vão assistir depois. Mas é importante a gente se comprometer com a gente mesmo, com as nossas atitudes e os nossos atos. E isso é muito importante, gente, porque se você não se comprometer com você mesmo, quem vai se comprometer, né? Ai, certo, né, Denise? É bem isso mesmo. Então, eu queria aproveitar todo esse conhecimento, né? E te convidar para a gente fazer uma outra live com o tema comprometimento. É ótimo esse tema, né? Eu até na quarta-feira eu marquei, depois vou colocar aqui, vou fazer uma live com um tema que vai ser como mudar os seus pontos de vista. Porque, na verdade, isso tem tudo a ver com tudo, né? Ponto de vista sobre religião, ponto de vista sobre isso. Aí você fica, nossa, mas por que isso? Na verdade, o que a gente fala de ponto de vista são pontos de vista que a gente criou de namorado, marido, de família, são crenças. Então, como seria você também desapegar dos seus pontos de vista criando uma nova realidade? Vou fazer os exercícios quarta-feira para vocês, para que a gente possa trabalhar isso, né? E eu acredito que cada vez que você trabalha o seu ponto de vista, que são julgamentos, crenças, você muda a sua realidade. Agora, se você acha que algo está caro, que aquilo está difícil, você criou aquilo. Então, como seria também, a partir de hoje, a gente mudar tudo isso, né? E é interessante que a nossa live está acabando indo para outras perguntas, mas tudo tem a ver com espiritualidade, religião, julgamento, né? Olha quanta coisa a gente falou de julgamento, de comprometimento, de ponto de vista. Porque as pessoas julgam, nossa, o fulano tem aquela religião que faz isso, ele tem uma escolha. E a gente precisa respeitar a escolha do outro, né? Sim. É isso, eu acho que se a gente for resumir tudo e falar assim, ó, qual é o ponto mais importante, assim, algo que a gente precise mudar, né? Então, de tudo que a gente falou é isso, é o respeito. Eu acho que, apesar de tudo, né, a gente precisa ter respeito. Apesar de não concordar
com as escolhas, com a religião da outra pessoa, a gente precisa primeiro respeitar. A gente precisa respeitar para ser respeitado. A gente precisa respeitar o ponto de vista das pessoas. A gente precisa respeitar as situações que as pessoas estão vivendo. Respeitar o momento de cada um. Então, quando a gente fala de espiritualidade e de religião, eu acho que o ponto principal hoje para trazer essa expansão da consciência é partir desse princípio, do respeito. Porque quando a gente começa dando importância e trazendo, colocando como assim, ponto principal o respeito, o resto vem junto, né? As outras coisas vão acontecendo, mas precisa primeiro respeito. Respeito com as pessoas, respeito com as crenças, com as religiões, porque cada pessoa tem o seu entendimento. Mas a gente nem sempre está na situação, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, o que ela está buscando. E muitas vezes, mesmo que a gente não concorde, aquela religião pode ser o que está ancorando, o que está dando força e sustentação para a pessoa naquele momento. Então, assim, a gente precisa respeitar. Se colocar nesse papel, sabe? De respeitar o outro. O respeito, eu acredito que seja fundamental, né, Stephanie? É um ponto muito primordial de falar do respeito, porque seja qual for a religião, seja qual for a opinião do outro, quando a gente respeita, aquilo expande muito. Agora, quando você critica, quando você julga, você não está respeitando o ponto de vista e o limite dele, o espaço, né? Porque cada um tem o seu espaço. Sim, não, a gente precisa. Então vamos colocar isso, trazer, né, para dentro de cada um de nós, assim, trabalhar mais esse respeito. E quem já respeita, respeitar ainda mais, porque respeito nunca é demais, não é mesmo? Denise, eu queria ver contigo, assim, que tu falasse para nós, então, um pouco dessa tua formação de barras que vai acontecer no sábado que vem, né? Sim. Que é a barra, para quem não conhece, e como que funciona a formação. Então, eu facilito o curso de Barra de Axis em todo o Brasil. Eu moro hoje em Belo Horizonte. No sábado que vem, dia 19, eu estarei em Juiz de Fora, facilitando mais uma classe. O curso de Barra de Axis é um dia, né? O curso é de 9 a 18. Durante a manhã você assiste o vídeo do Gary Douglas, que é o criador da técnica, aplicando a técnica, falando do Axis, né? O criador, o Dr. Henry. E aí temos a apostila, enfim, várias dinâmicas. E à tarde a prática. Então você recebe 2 vezes a técnica, pratica 2. E o curso, ele não é só um curso de você aprender a tocar os 32 pontos. No curso você aprende como uma caixinha de ferramentas. Maneira de fazer perguntas, de destruir e descriar pontos de vista que vem prendendo a limitação. É muito interessante o curso mesmo, né? Eu já facilitei essa classe para mais de 800 pessoas. Facilita em todo o Brasil, depois tem BH, depois eu vou para Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Enfim, se você gostaria de fazer esse curso, sente a minha energia, quem sabe você também me leva para a sua cidade e vamos expandir. Ele vem para Porto Alegre, Denise. Vou para Porto Alegre, um abraço apertado na Stephanie, ó, nesse friozinho aí. Vai ser um prazer, porque a Stephanie, gente, vou até aproveitar aqui, vou concluir só um pouquinho, depois eu vou falar uma coisa para vocês, da Stephanie. Enfim, o curso é muito bom, gente. Tem coffee break, certificado internacional. Eu tenho um grupo de alunos que a gente interage, né, para dúvidas. Inclusive, estou combinando a gente fazer no Google Meet, né, às vezes algumas dúvidas. E eu posso afirmar para vocês que Barra de Axis é uma técnica de Axis Consciousness que muda a nossa vida, transforma. Vou te ensinar a fazer perguntas, a conversar com o corpo, a criar uma sintonia com você, que você vai expandir. Eu todos os dias, depois eu vou fazer uma foto aqui do meu mural de trabalho. Tem várias perguntas que eu decidi, conversando com o universo, fazendo perguntas, e pode te ajudar mesmo, apenas você escolher. E aí, aproveitando aqui, a minha Deus, eu queria até falar aqui da Stephanie. A Stephanie é uma querida, eu a conheci esse ano fazendo um curso, né? E ela tem uma conexão muito bacana. Inclusive, ela faz os atendimentos online, depois ela vai falar. E eu acho que é legal a gente dar oportunidade para todo mundo. Porque, por exemplo, eu faço alguns atendimentos online. O meu atendimento principal é Barra de Axis, que é presencial como cursos.
Mas eu senti muita energia com a Stephanie, que ela também me atende, minha terapeuta, viu, gente? Tem uma conexão, uma espiritualidade tão aflorada. E eu quero agradecer por essa live, agradecer pela pessoa gentil, generosa, carismática que ela é e muito conhecimento. Ela tem um conhecimento, transborda a emoção, sabe? Ela tem uma empatia quando atende o cliente, uma conexão maravilhosa. A gente se conheceu e a gente troca atendimento, conversa. Então, assim, eu acho que é legal a gente elogiar o trabalho do outro, porque tudo faz sentido, né? Depois ela vai falar do trabalho dela, né, que ela tem umas criações aí maravilhosas, mas eu quero partilhar aqui com vocês, né, o carinho que eu tenho pela Stephanie, que é uma pessoa muito bacana e que tem me ajudado no meu caminho evolutivo também. A Stephanie pode falar outra coisa também? Claro, claro, fica bom. Eu vou fazer uma live depois, um vídeo específico, tá? Porque eu também tenho uma ferramenta maravilhosa. Vou tirar foto para vocês. Essa aqui, ó, é a semente da prosperidade. Então, eu me tornei consultoria energética de prosperidade para negócios. Eu tenho estudado, porque é um trabalho que a gente faz um mapa energético da empresa para trabalhar foco, para trabalhar procrastinação. É muito interessante. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, mas é só para adiantar. Depois eu vou fazer um post. Quem tiver uma empresa, não precisa ter CNPJ, se você tem e-mail, se você tem CPF, tudo é um negócio. Você pode ser designer, você pode ser podólogo, pode ser terapeuta e buscar expandir o seu negócio. Quantas vezes você ainda não conseguiu expandir porque tem alguma coisa bloqueada? Porque ainda não conseguiu perceber o que pode mudar. Então, aqui, com essa ferramenta, a gente vai ver onde está o fluxo e ver o que pode mudar. Depois eu vou... Isso é uma palhinha, um spoiler, como fala, né? Eu quero fazer a minha consultoria. E além de fazer a minha consultoria com a Denise, depois eu vou gravar um vídeo falando para vocês, hein? Como foi a minha experiência. Hoje é 12 de agosto, é que eu tô com uma agenda já bem agarrada, então acho que daqui a 2 semanas eu vou abrir para novos clientes, só foi um spoiler. Mas a Stephanie é a primeira, tem outra pessoa também aqui que ela vai ver. Eu tenho prioridade. Ela já tá aqui na minha agenda, mas vocês vão ver que é um trabalho muito legal. E agora eu queria que a Stephanie tem uma novidade também aí, você tá fazendo criações, eu queria que você contasse para mim. Tenho, sim. Eu tenho a mesa de transmutação quântica, né? Nossa, que é o meu bebê. Ó, ela é uma mesa de radiestesia que trabalha diversos campos, né? E ela faz essa junção do espiritual com o material. Então, a mesa de transmutação, ela consegue trabalhar não só a vida atual, como ela faz limpeza de vidas passadas e ela pontua, né, pontos que precisam de atenção e já faz esse trabalho de limpeza e de harmonização dentro do corpo físico, do corpo espiritual, campo mental e emocional da pessoa. Então, nossa, ela é super completa, ganhou um espaço no meu coração. Foi feita através de canalizações, né? Então, é um trabalho assim que foi feito com muito compromisso, com muita responsabilidade, né? Eu estou com lista de espera para atendimentos. Eu não tenho atendimentos para os próximos dias, porque realmente é um trabalho assim bem completo, é um estudo, né? É feito um mapa e olha todas as áreas principais que a pessoa precisa fazer a harmonização. E neste trabalho aqui eu estou com lista de espera. Mas claro, quem tiver interesse pode entrar em contato, a gente faz o agendamento. Mas assim, é sensacional, Denise. Todo mundo assim, tem dado um retorno muito positivo. Eu vou até aproveitar, né? Porque eu nem sei, porque a Stephanie, eu tenho um conhecimento, uma espiritualidade, mas eu já tinha visto a foto e a mesa realmente é fantástica, né? Eu já senti, eu até tenho que dar um depoimento, porque ela fez um atendimento, gente.
é uma conexão e você sente cada detalhe dali dela trabalhar. Claro que eu não sei a mesa toda, né? Que ela que vai explicar. Mas eu adorei. Senti uma percepção dela, cada ferramenta que ela utilizou, né? A gente nem fez um atendimento ao vivo, porque ela ainda está aí com a agenda bem apertada, graças a Deus. Tem estudado bastante, mas eu achei assim, que os mestres deram como um presente para ela mesma essa mesa, porque foi muita conexão, foi uma mesa canalizada. E o fato de você trabalhar a energia dessa e de outra vida é uma coisa que ajuda bastante, gente. Quantas coisas a gente vem carregando e que precisa mudar? Então, é um trabalho muito bacana mesmo. A mesa é linda. A mesa é linda mesmo, gente. Claro, né? Não é... como é que eu posso dizer assim? Eu vou achar ela linda, mas ela é linda. Todo mundo diz que ela é linda. E você faz até curso, né? Oi? Quem sabe em breve você faz até curso da mesa. Ah, eu não posso dar spoiler, Denise. Mas já está em processo de preparação. Porque realmente a transformação ela é incrível, assim. A gente faz todo esse trabalho e no final a gente faz o ancoramento com os arcanjos. Então, depois de fazer todo o trabalho de limpeza, de harmonização, fazer a harmonização de chakras, dos elementos da natureza, trabalhar os campos, o equilíbrio do ego, mental, emocional, amor próprio, autoestima, trabalhar relacionamentos, abundância, prosperidade, crenças, limpar crenças limitantes. Ela é uma mesa que ela trabalha vícios, né? Diversos vícios, sejam vícios em substâncias, vícios de pensamento, vícios muitas vezes de sentimentos, aquela repetição de padrões, né? Então, depois que a gente faz toda essa harmonização, que a gente abre o campo da pessoa para receber, que a gente trabalha a persistência, a gente ainda faz um trabalho específico com os arcanjos, para saber e receber o direcionamento dos arcanjos, qual o arcanjo que vai estar trabalhando e dando orientação e direcionamento para a resolução daquele problema, né? Então, realmente, assim, ele é um trabalho que ele fica agindo energeticamente um tempo, né? E a pessoa não consegue ver desde a hora que a gente faz a conexão, a mudança, assim, a mesa, a gente faz aqui e a pessoa já sente, assim, é incrível, né? Então... Já bota na minha agenda aí, próximo atendimento, Denise aí, escreve aí. Pode deixar, Denise. E já está sendo pensado, sim, na formação, porque as próprias pessoas que estão recebendo o atendimento, elas estão pedindo, assim, elas viram realmente como é uma ferramenta poderosa e aí está em processo de elaboração, então, da formação na mesa de transmutação quântica aí para trabalhar com os arcanjos a vida atual e as vidas passadas. Nossa, que lindo! Stephanie, adorei aqui nossa live, adorei essa mesa, parabéns por tanta consciência, parabéns por ser essa pessoa que você é e que venha aí muita ajuda dos mestres para você. Ah, para ti também, né, Denise? Sou muito grata pela tua confiança, pelo teu carinho, né? Fico muito feliz pela tua companhia e pela companhia de todos, né? Todas as pessoas que entraram, que deram este tempo, doaram este tempo para estar aprendendo e para estar na nossa companhia. E eu sou muito grata e desejo um resto de final de semana maravilhoso para vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, nos comentários ao vivo, pode mandar para mim ou para a Denise no direct. A gente está à disposição de vocês e eu tenho certeza que esses momentos são de muita aprendizagem e que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Um beijo, gratidão. Ai, muito obrigada. Ali nos comentários, os agradecimentos. Obrigada, obrigada a todos que estiveram presentes. Aqui eu acho que é o Adalto. Obrigada a todos.
Obrigada, gente. Gratidão, Stephanie. Um beijo a todos. Um bom final de semana. Muito amor e luz. Vamos breve fazer outra live. Gratidão, Stephanie. Adorei estar com você. Ah, e eu também. Até mais. Beijo. Até, gente. Um beijo.